Olá, sétimo ano, espero que vocês estejam bem. Tá, vamos dar início à nossa aula de ciências, então escolhe um cantinho aí sossegado aí da casa de vocês e vamos continuar a aula do ponto da aula anterior. Então, na aula anterior a gente conversou sobre filogenia, tá? Então a gente entendeu dessa representação gráfica, a importância dela para o estudo das ciências, então o que ela contribui. Então, daqui para frente, tá? Então daqui para frente até o ensino médio lá, e para quem continuar na área de biologia, tá? de ciências aqui, vai ver muita árvore filogenética. A partir desse ano aqui, todos os módulos daqui para frente agora, cada organismo que a gente estuda, cada então filo, cada reino que tem aí, vai aparecer onde que ele está ali localizado, tá? Quem que é mais próximo dele, quem que deu origem a ele. Então a filogenia agora vai ser algo comum para a nossa vida aqui. A nossa aula de hoje, tá? Então a gente volta ali um pouquinho para falar de evolução, porque a gente vai entender sobre ancestrais comuns, tá? Na evolução. Vocês já devem imaginar quando eu falo de evolução, vocês lembram daquele barbudinho lá, aquele senhor idoso, tá? Que viajou no seu navio lá no Beagle, ao redor do mundo, e escreveu um livro que muda a humanidade, a origem das espécies. Estou falando de Darwin, tá? Vocês já devem ter lembrado já dele já. Ele foi o pai da evolução, ele é o pai da evolução, tá? Porque ele consegue descrever, tá, de forma que todos conseguiram compreender como que funciona o mecanismo de transformação dos seres vivos. Tá? Como que os seres vivos eles foram evoluindo desde o seu início até o momento atual. Certo? Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que a evolução ela é muito lenta. A gente não vê isso a olho nu, então é só estudando mesmo a linha do tempo, então vendo lá os fósseis, os registros geológicos, para conseguir entender como que funciona a evolução. Para nós aqui a gente tem que imaginar o seguinte: o que determina que uma espécie vai sobreviver no ambiente ali que tá, não é a inteligência, não é a força, não é nada daqueles atributos que a gente imagina. Tá? A primeira coisa de tudo, ele tem que estar muito bem adaptado ao ambiente. A primeira coisa que determina a evolução é as condições ambientais. Darwin falava disso. É o ambiente aí que interfere, tá? Nos seres vivos que vão sobreviver e perpetuar a espécie, e dos seres vivos que vão desaparecer, vão se tornar extintos. Certo? Então o primeiro fator aí é o ambiente. Então as condições ambientais elas determinam muito, tá? Praticamente tudo ali do que vai sobreviver no ambiente. Os organismos que estão mais aptos ao ambiente, que estão favorecidos naquele momento, a tendência deles é sobreviver. Os que não estão aptos, a tendência é desaparecer, tá? Mas a gente fala dos que permanecem. A palavrinha ancestral comum, tá? Ela é assim. Não é que ele foi um organismo, nem fala assim, ele é extinto. Não é, é que ele deu origem a outra espécie, né? A outro ser vivo ali. Quando a gente imagina assim da grande biodiversidade que a gente tem no planeta, e vendo nas aulas anteriores que tudo isso deriva de um ancestral comum só, então de um organismo único, tá, que veio lá há 3,8 bilhões de anos atrás a dar origem a toda essa biodiversidade, esses seres de tamanho, forma, cor totalmente diferente, ambientes ali totalmente diversificados. Então fica, nossa, daquela, de onde que pode, como que acontece isso, tá? É aí que a gente começa a nossa aula aqui, a entender esse ponto. A palavrinha, tá, que
eu considero como chave daqui, é especiação. Tá? A especiação é o momento ali que uma espécie deixa de ser aquela espécie e dá origem a outra espécie. Tá? Complicado? Não, nessas palavras eu acho que fica simples para vocês. Porém, como isso acontece, tá? É um pouquinho... tem que pensar ali, tem que raciocinar bastante, porque eu estou falando aí de linhas aí imaginárias, tá? Então eu estou falando de uma linha de tempo enorme, falando de milhões de anos para uma espécie sofrer modificações, e dessas modificações que ela vai sofrendo, que chega num ponto que ela já não consegue mais dizer que ela é dessa espécie. Ela já se modificou tanto que ela se transformou em outra espécie. Esse momento aí ele é chamado de especiação. Aquela espécie anterior que estava ali, que deu origem a essa nova, é chamado de ancestral comum, tá? Que deu origem a uma espécie nova. Eu coloquei para vocês aí a figura, tá? Em cima de um textinho aí, para vocês compreenderem como que isso acontece, como que a especiação ela acontece. Eu vou dar meu exemplo, tá? Vou fazer do meu jeito, tá? Vocês têm do caramujo aí, mas eu vou falar assim, eu imagino organismos de cor azul, tá? Eles estavam vivendo muito bem no ambiente, estavam muito felizes, tá? Então tinha lá um campo aberto onde esses organismos azuis viviam, tá? Então eles estavam lá muito bem, tá? Adaptados, reproduzindo, tá? E tendo ali a sua vida diária normal. De repente ocorre uma catástrofe, um evento ali geológico acontece. Então de repente nesse ambiente aí ele se torna dividido. Essa divisão ela pode ser de qualquer forma, tá? Então essa forma de você separar, eu vou imaginar o seguinte: passa um rio, ocorre uma chuva muito forte, tá? E por um evento ali forma-se uma cratera. Dessa cratera aí começa a passar água e divide essa espécie de seres azuis. Então de um lado fica um grupo de seres azuis, do outro fica outro grupo de seres azuis, tá? O que acontece a partir desse momento? Um lado, tá, não vai conseguir mais ter contato com os seres azuis do outro lado, devido a ter no meio uma barreira física, uma barreira geológica. Nesse momento a vida continua normal. Quem ficou para esse lado vai sobreviver aqui desse lado, quem ficou desse lado vai sobreviver desse lado aqui com o que tem ali. Porém, não tendo mais o contato entre esses daqui, e tendo características diferentes para o ambiente de cada lado do rio aí, começa uma nova seleção natural, que Darwin descreve. Então vamos imaginar que dos seres azuis desse lado aqui, o ambiente, a coloração deles são tons mais escuros, certo? Enquanto desse lado aqui, a coloração do ambiente, vamos imaginar assim, é mais claro, certo? Isso deve acontecer o seguinte: desse lado aqui, eles vão começar a sofrer agora uma diferenciação, tá? Imposta pelo ambiente. Então, devido aos fatores ambientais que tem de um lado, vai começar a acontecer o seguinte: os organismos que estão mais bem adaptados a esse ambiente, vamos imaginar o seguinte: esses seres azuis aí que estão mais bem protegidos na parte de conseguir se camuflar ali, então consegue se esconder, mas o ambiente consegue pegar a presa, enquanto os outros que são mais clarinhos ficam visíveis, têm dificuldade para se alimentar. Começa a haver uma seleção ali. Os seres azuis mais clarinhos
começam a ficar visíveis, tá? Tem dificuldade para se alimentar porque a presa acaba vendo ele, tá? E não vai, tanto o predador dele vai conseguir visualizar ele também e vai se alimentar mais fácil dele. Então o que acontece aí é que de repente esses seres azuis aí, eles começam a sofrer uma diferença e vai sobrevivendo os que têm a cor azul mais forte, mais escura. Tá? Diferente do outro lado, que os claros começam a ter essa diferenciação aí. De repente, sobrando o azul mais escuro desse lado aqui, ele vai reproduzir com seres com a coloração com o azul mais escuro, enquanto desse lado, tá? Os que têm a coloração azul mais clara vão se reproduzir com os que têm com o azul mais claro. Chega num ponto que a turma desse lado aqui não consegue mais reproduzir com desse lado aqui, mesmo construindo uma ponte, porque a diferenciação foi muito grande. Ah, mas eu tô falando isso assim de uma hora para outra. Não, tá? Isso daí é muitas gerações. Eu coloquei uma situação hipotética, tá? Como vocês têm na apostila de vocês aí com os caramujos aí que são marronzinhos e de repente começa a dar origem a caramujos verdes e caramujos amarelados, tá? Então, o momento em que de uma espécie sofre um isolamento geográfico, no caso que eu falei, um rio aí que passa no meio dividindo essa espécie aí, e com o tempo a imposição do ambiente vai promover com que esse organismo aí ele sofra, tá, mudanças devido ao ambiente, que vai mudar na estrutura dele através de um mecanismo chamado seleção natural, tá? O momento em que essa espécie, tá, dividida se modificou tanto que se eu pegar a de um lado e a de outro lado, juntar elas e tentar cruzar, não sai mais nada. A espécie já se transformou. Esse é o momento que se chama especiação. Uma espécie acabou dando origem a duas espécies, certo? Para vocês fica a atividade que tem aí dos caramujos, tá? Qualquer dúvida me chama, tá? Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.